Eu até fico com vergonha quando eu estou aqui ouvindo, porque vocês não imaginam a quantidade de dados, de trabalho que eu tenho, né? Eu mesmo fui fazer doutorado, porque a partir do ano que vem quero pedir recursos públicos, né? Mas é difícil, não é fácil conseguir, não é fácil. Mas nós vamos tentar, né? Por isso a Érica também fez doutorado. A Ana Cristina não contou, mas é a dissertação de mestrado dela na Unifesp, né? Ninguém entra na Unifesp à toa, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai se comprometer a vir mostrar a nossa análise de dados aqui, que nós vamos continuar trabalhando nos bastidores, né? Então, se vocês... Eu quero agradecer a Silvia, que esteve aqui com a gente. Esse trabalho que foi montado junto com o pessoal da prefeitura, a criação do projeto, né? O meu trabalho sempre era de redigir e tal. O trabalho da Ana Cristina teve inovações com relação aos questionários, porque quando eu comecei esse projeto, comecei até com uma parceria com o Instituto de Medicina Social da UERJ. Assim, os questionários não estavam validados em 2006. Então, tem uma série de problemas, né? Assim, hoje, quem olha hoje vai questionar o trabalho anterior. Mas a gente tem, por isso nós fizemos, assim, passando pelos comitês, fizemos um trabalho acadêmico para ter o mesmo diálogo. Você tem que trabalhar com a linguagem da academia para que eles respeitem o trabalho que a gente desenvolve. E gostei muito do que a me colocou, porque realmente tem que ser uma humanização, né? A gente, sem atingir o coração das pessoas, a gente não muda nada, né? E por isso a oficina era o nosso forte. E todo aquele trabalho acadêmico era necessário para identificar os problemas, né? E também, eu lembro, quando vocês estavam falando da falta de recursos, eu falava, leva a caixinha vazia, né? Porque eu sei que não tinha quando tirar dinheiro, né? Então, e daí, assim, a pessoa pensava assim, muito obrigada mesmo, vocês não imaginam, assim, quanto eu sou grata por todo esse trabalho, e grata enquanto cidadã, enquanto brasileira, que a gente não tem recursos, porque o dinheiro das indústrias de alimentos passa aqui, mas não ficam aqui. Assim, os lucros vão embora. Então, quer dizer, a gente só é uma economia, né, tá lá em cima, mas a população ainda está carecendo muito. Deixo aberto para vocês questionarem as meninas e as meninas. Maria Lúcia, eu só quero parabenizar a Eliane pela colocação que ela fez. Porque, como você mesmo falou, há muito tempo nós já trabalhamos juntos, pela coragem que você teve de colocar aqui hoje, perante esse público, esse pedido de verba para pesquisa, porque é algo que a gente há muito tempo está pedindo. Eu já saí do Paula Souza, eu sei que não é uma vontade da Maria Lúcia, não é isso, eu tenho certeza disso. E essa, inclusive, é uma das nossas, que eu falo briga, porque é de sempre discutir o problema financeiro, né? Isso é um problema muito sério. Mas eu sei que não depende de Maria Lúcia, depende de outras esferas, né? E outras esferas é que não nos dão essa oportunidade. Então eu quero te parabenizar por essa coragem, porque eu nunca vi, porque nós sempre reclamamos nos bastidores, mas não tem dinheiro, como nós fazer? O aluno reclama, professora, mas não tem dinheiro. A mãe reclama, como que eu vou botar aluno? E você, mas eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso do aluno, entende? Então, nós todos reclamamos, todo mundo, nós sabemos disso. Mas agora, você colocar a público, eu entendo que terá um peso diferente. Eu não sei quem, eu não sei como isso vai chegar, não sei aonde, né? Mas se uma USP tem, por que o Centro Paula Souza não tem? Né? Então, problemas políticos à parte, mas eu quero parabenizar. E é de pessoas assim que a nutrição precisa, de pessoas que tenham coragem de falar a verdade, porque o curso técnico seja valorizado. Porque uma das coisas que eu sempre passei, né, tem aqui colegas, né, cadê a Tuca? Tuca. Então, Tuca, companheira de briga pra gente pelo técnico, né? Então eu acho que o técnico tem que brigar muito para ter o seu espaço, ele tem. E tem que ter gente assim como você, que tem a coragem de levantar e fazer alguma coisa. Entende? Você fez, vai continuar fazendo, por isso, te parabéns. Assim como as outras também, claro, fizeram uma coisa maravilhosa, né? Mas essa coragem sua é que me deixou assim, impressionada. Parabéns. Como Paula Souza, de membro da CETEC, eu queria colocar assim, nós ainda somos o patinho feio da educação. Com certeza.
educação profissional. Estou falando isso porque, assim, Nunca foi diferente. não, nós não somos um órgão de pesquisa, né? A nossa função é formar técnica. Só aquilo que eu falei logo agora há pouco, se nós não tivermos a linguagem da academia, não conseguimos dialogar. Agora, os nossos projetos é sempre em cima do componente curricular, da competência que o aluno tem que ter, e que foi exatamente todas elas colocadas. Né? Não, mas então... Não, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Ali, assim, por exemplo, inclusive nos editais públicos, de brigar por isso. Por exemplo, nós estamos, eu acabei de vir de uma reunião no México, que o Centro Paula Souza participa, somos os únicos da educação profissional dentro desse grupo há 3 anos, né, que é coordenado pela Unicamp, na Faculdade de Educação. E lá é a briga por memória, que ninguém se interessa, e não é só no Brasil não, é ibero-americano. Né? Tanto que a nossa lei de museus foi criada ano passado. Né? Então a gente está lá atrás, e nós também estamos tentando lá, sabe, para mostrar que tem que abrir espaço, né, para nós brasileiros. Os órgãos de fomento não tem para a memória, não tem, né, para nós da educação profissional nessa área é muito difícil. Elas estarem entrando nesse processo de mestrado é uma loucura, sabe? Porque para concorrer, né, não é fácil. Então, O doutor Pompeu foi quem inventou esse negócio da gente fazer pesquisa. A escola é para ensinar, mas ele não admitia isso. Cada um de nós tinha que fazer. A disciplina de pesquisas começou comigo. E a gente fazia com os alunos, visitas domiciliares. E eu notei uma coisa, a gente nunca teve coragem de ir lá na casa da pessoa e roubar todos aqueles informes importantes para nós, sem dar nada. Tem que ter a retribuição. Então a gente ia fazer uma pesquisa sobre consumo de pescado, por exemplo. Nós já levávamos um folhetinho, umas receitinhas. Tinha verba. Nunca teve. Então, daí na coordenação você tem que fazer as coisas acontecerem com poucos recursos. É isso que a gente tem e é isso que a gente tem conseguido. E é óbvio que nós queremos. Agradeço que vocês estarem colocando isso. As nossas discussões, elas têm ensinado isso, né? Mas esse grupo, nós estamos desde 2006. Claro que acaba falando. Daqui mesmo. Mas, dona Neide, né, não tem que ser muito aplaudida mesmo. Dona Neide, se a gente hoje tem uma POF, é porque a senhora fez a ideia. A senhora foi o que ela está falando? Se a gente tem hoje essa pesquisa de alinhamento familiar, que dá diretriz para tantas políticas importantes, né, dona Neide? A gente sabe o quanto a senhora foi importante, pioneira e organizadora, pesquisadora, não é, do estudo do ENDEF. Então, eu acho isso uma beleza. Com certeza, mas a gente não pode deixar de dizer que a senhora é personalidade dentro da ciência da nutrição desse país. Também. E a gente fazia do jeito que o Pompeu queria. Eu não acredito muito que a senhora fez do jeito que ele queria. A senhora fazia do jeito que a senhora também queria. Exigência e excelência. Quem está ao seu lado, isso sou eu. Sou mulher, Eu aprendi muito. Então, provavelmente, devia haver um consenso entre a senhora e o doutor Pompeu, até que chegasse no... Não, eu aprendi tudo. E nós com a senhora. Mas você Bom, é eu concentrado. tive uma audácia horrorosa. É hoje essa tela da senhora. Aquela a ração correta que o Dr. Pompeu estabeleceu não tinha feijão, tinha 500 gramas de laranja por dia. Quando eu comecei a trabalhar, não dá. Como é que eu vou defender isso aí? E eu corrigi a ração do Dr. Pompeu. Eu falei antes, está no meu livro. Pode ser que é um nutricionista, né? Até a discussão do médico e da nutricionista, né? O espaço, né? Tinha a criação do espaço já do nutricionista. Mas as pessoas que iam consumir tinham que humanizar aquilo. Não é só no papel que a gente faz as coisas. O papel aceita tudo. Mas você sabe, na minha pesquisa, o Nelson Freire, lá em cima, em Pernambuco, também era contra o feijão. Tinha um monte de artigo dele.
Assim, não fui atrás porque eu não sou nutricionista, só fiquei na citação, né? Mas Ele exagerou. Né? então, eles também se uniam, os médicos lá. Agora, eu também gostaria de colocar o seguinte: se nós conseguimos fazer até esse projeto, é com o apoio do professor Almério. Ele não está aqui hoje, ele está há uns dias, mas assim, ele tem apoiado a gente ter criado esses grupos de pesquisa, que nós não tínhamos, né? Então, desde 2006 a gente vem trabalhando em outras coisas, mas também nisso. E nesse último projeto de 2 anos, nós incluímos história oral. Estão lá as entrevistas ainda para serem transcritas, mas que nós já fizemos com funcionário e tal, para tentar descobrir por que esse índice alto de obesidade. Então, assim, que aqui a história oral também entra. Eu também quero falar. Por favor. Não preciso de microfone. Não preciso. A maravilha da comunicação hoje em dia, né? Porque você fornece no meu e-mail comunicação imensa. Porque o meu primeiro trabalho na Carlos Campos, eu comprei um mimeógrafo a álcool para levar os textos, né, Neide? Nós não tínhamos nada. Hoje é essa maravilha da comunicação. Não, é isso que eu queria dizer. Dizer que vocês já estão melhores, tá Continua brincando. A gente usa online, né? Para facilitar a comunicação das revistas digitais. Bom, eu acho que cada nós também hoje, né? Eu, a Ana, a Eliane, agradecer a Maria Lúcia, né? Dessa oportunidade que nós tivemos aqui de trabalhar com pesquisa no Centro Paulo Souza. Eu, quando entrei, fazem 9 anos, né, que eu estou na ETEC, eu tinha terminado de fazer o mestrado, né, então eu estava com toda aquela expectativa, né, e aí quando eu fiquei sabendo do projeto sobre adolescentes, meu projeto de mestrado que eu tinha defendido no ano anterior era sobre adolescentes, aí eu falei, eu tenho que agarrar essa oportunidade, né, e aí eu acho que foi muito importante esse contato. Todas as pesquisas que a gente conseguiu fazer foi uma evolução muito grande em termos, né, para o aluno, para os docentes, enfim. E aí, eu acho que, além do que a Eliane colocou do financiamento, eu acho que o que precisamos também levar para a discussão agora é o COMPEGED. Então, todos os nossos trabalhos aqui, vocês devem ter percebido, nós fomos até a Unicamp para que ele conseguisse avaliar. Hoje, os nossos cursos técnicos, eles não têm os trabalhos de conclusão de curso, porque a gente luta que o aluno quer fazer um trabalho de pesquisa com pessoas e nós, infelizmente, não temos o COMPEGED em pesquisa. Então, acho que a gente também é uma discussão aqui hoje, né? Quem sabe, né? A gente, futuramente seja uma conquista. Vão anotando para a gente, né, para a gente incluir as discussões aqui para ficarmos próximos e a gente ir trabalhando. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, vai ouvir. Não precisa do microfone, por favor. Primeiro eu queria dar parabéns para as 3. Eu já estava conversando sobre os trabalhos, achando muito bacana todos. E eu queria fazer uma pergunta para todas e uma particular para a Érica. Érica, o teu trabalho teve duração de 3 anos, a pesquisa. E você também teve o auxílio dos alunos. E o curso modular tem duração de 1 ano e meio. Então eu queria que você explicasse como que foi essa substituição, essa troca. Porque tem alguns que estão empenhados e de repente você teve que trocar de equipe, eu imagino. Né? E a outra pergunta que eu queria que todos respondessem é que a gente, todo mundo que passa pela mesma situação de falta de dinheiro e querer fazer trabalho na escola e não ter. E a gente faz de acordo com o que dá com a colaboração dos alunos, mais ou menos como vocês fizeram. Mas assim, qual foi a contrapartida que os alunos receberam? Eu vi que no trabalho da Ana Cristina, você colocou como estágio. Então isso entrou como estágio curricular, como estágio extracurricular. Como foi contada essa carga horária de estágio? Foi semanal? E foi durante 1 ano e meio de curso? Então como que funcionou isso? Luciana. Bom, Luciana,
esse trabalho que foi de 3 anos, então ele aconteceu em 6 ETECs. A Ana também foi uma das professoras, coordenadora também na ETEC dela, né? Como que funcionou? A gente tinha todo esse processo de divulgação do projeto, cada ano, um processo de seleção dos monitores, a gente tinha em torno de 3 a 4 monitores por ano. Então a gente selecionava normalmente um aluno que estava no segundo módulo, e ele ia trabalhar um ano. Então ele trabalhava no segundo e no terceiro módulo, né? Aí no outro ano começava o desafio tudo de novo. Porque de repente, assim, por exemplo, eu no primeiro ano eu tive monitores ótimos. Aí a gente fica, né, tranquilo para trabalhar. Aí no segundo ano você tem que começar tudo de novo, selecionar de novo, treinar de novo, começar do zero, né? Tem que ter alunos para ficar durante um ano e no próximo a mesma coisa, né? Então, assim, várias escolas enfrentaram problemas, né? Teve alguns trabalhos que às vezes foram um pouco prejudicados, às vezes o monitor no meio do caminho desistia. O que a gente tinha de incentivo também, que conta, além da prática que ele adquiria, é que ele contava como estágio curricular. Porque na época era obrigatório o estágio curricular. Era interessante para ele, além da prática dele, daquela vivência, ele teria a oportunidade de contar aquilo como estágio curricular. E até com uma carga horária maior do que a carga horária que era obrigatória, né? Eles trabalhavam muito, né? Em Ribeirão, em termos de recurso financeiro, teve um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque por ser uma cidade do interior, o que eu fazia? Então, a Ana falou de ter essa questão do metrô, tudo. Eu pegava os alunos, a balança, o adipômetro, tudo era meu. A escola não tinha nenhum equipamento. Colocava no porta-malas todas as fichas que a gente tinha que fazer, todos os questionários, põe no meu carro e vamos embora, pessoal, né? Então a gente acabava que usava esse recurso numa cidade menor, é mais fácil. E outra coisa que eu queria colocar, aqui também eu tive um grande apoio, o nosso diretor na época, ele apoiava muito. Então, assim, tudo que eu via até ele, eu tinha um acesso muito grande. Porque a gente vai fazer uma oficina, a gente precisa ter uma lista de conta. E ele, não, você pode fazer. Então, assim, ele foi essencial. Então, a APM lá da nossa escola foi super importante, sabe? Tudo que a gente precisou realmente, eles deram um apoio muito grande. Até para tentar, né, criar também um ambulatório e tal. Então, tudo isso ele auxiliou muito. Bem, no meu caso, eu vou até responder primeiro do projeto também dos 3 anos, onde nós tivemos o apoio da escola, da direção também. Então, nas oficinas, naquele projeto de 3 anos, como era feito dentro da escola, também a gente podia fazer essa lista de compras. Então, foram outros tipos de oficinas diferentes do projeto que eu apresentei, né? Que aí não teve como a escola dar esse apoio financeiro maior, porque eram 6 ETECs, né? Fugiu daquela comunidade específica. Também, no meu caso, mesmo no projeto de 3 anos, os alunos eles ficavam só 6 meses, um semestre. Então, a Erika comentou que o dela ficava um ano, o meu não ficava, cada semestre mudava. Por quê? Naquela época, eles tinham um estágio que é obrigatório curricular. Então, eles queriam, além desse estágio, eles queriam também fazer um outro estágio. Então, eu não conseguia ter o aluno por um ano. Então, a cada 6 meses eu tinha que mudar. E é o que a Erika colocou, é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente pega uma turma muito boa e na próxima não tem a mesma característica. E você retomar tudo, né? Então, mas eles enxergavam com isso. Foi por isso que nós instituímos, quando criamos o projeto, o manual da comunidade. Porque o aluno muda, mas o procedimento é o mesmo. Né? E é sobre isso que nós vamos trabalhar agora. Porque assim, não teriam mudanças, né, no percurso, o procedimento estava limpo. Só antes de você completar, isso para vocês era o projeto de HE do Centro Paulo Souza? Como de memória. Sim. Não, pelo menos ela chamou para ser contrapartida. Mas eram 5 horas semanais. É óbvio que elas trabalham muito mais, né? Tudo isso, nossa. Depois aumentou para 8
especializados para gerar os gráficos. Porque com 5 horas por semana. Mas começou com 5 horas, depois foi para 8. Olha, eu queria dizer que não são só elas que fazem sacrifício. Eu fiz o meu doutorado em 3 anos agora, 8 horas que eu pago, eu não trabalho 40 horas para poder sair um dia por semana. E também, se você for você me daria metade, que está fazendo, pode pedir afastamento. Mas se eu pedisse afastamento, eu pedi a vocês. Porque esse contato é fundamental para o professor. Então eu falei, não, eu trabalho no final de semana, trabalho das 18 horas e deu para fazer. Porque isso aqui é Brasil, né? Eu não estou sendo acomodada. Eu acho que, inclusive, nós estamos fazendo mestrado e doutorado para poder conseguir recursos públicos, para poder concorrer com os nossos colegas da academia. E com muita luta, porque isso não é só capacidade que é suficiente, né? Tem outras articulações aí que precisam ser feitas. Posso fazer só uma parte antes de te responder? Quando a Maria Lúcia colocou que existe a possibilidade, né, do afastamento, então eu estou vivendo muito essa situação, e eu acho que também é uma outra, vamos dizer assim, reivindicação. Eu acho que existe a possibilidade, só que existe uma demora, né? Então, assim, a todo semestre eu tenho que pedir, fazer a solicitação, e já aconteceu de semestre, como no passado, de sair em dezembro. Então, quer dizer, eu não saí, né? Eu fiquei trabalhando e acumulando as duas coisas. Então é muito difícil, né, conseguir fazer o mestrado e continuar o trabalho e ter toda essa dedicação. Então eu acho que é algo também, né, já que estamos falando de reivindicação, A movimentação era para isso, você está saindo coisa para a gente estudar, né? E assim foram, como eu já estou indo para o último, né, semestre, mas os 3 semestres foram difíceis, não saíram com uma rapidez. Lógico, claro que não vai sair no dia seguinte, mas com uma rapidez. Demoraram às vezes 2, 3 ou até no final do semestre. Então, vai ficar complicado. Agora, respondendo a sua pergunta, aí no projeto, não aquele de 3 anos, mas de 1 ano, aí já não existia mais a obrigatoriedade do estágio curricular. Mas mesmo assim eles ficaram como estágio, né? Dentro, um estágio extracurricular. E como que você contou a carga horária que foi para o certificado deles? As mesmas 5 horas por semana, tudo você contava para eles? Sim, no caso do projeto lá da educação física e nutricional, eram 10 horas. Porque como nós tínhamos que ter um dia na escola e o outro dia se deslocando nas outras ETECs. Então era 10 horas. Então tinha também toda no manual, uma folha de frequência que eles assinavam, então havia todo um controle. E depois eles deveriam fazer relatórios, né, para que pudesse dar esse respaldo. Vocês tinham cópia para mim, então tem material para a gente trabalhar negociando aí. Vamos lá. Na ITEC de Goiás nós pegamos uma situação um pouco diferenciada, até porque iniciou o projeto em 2011, onde já não tinha mais a obrigação do estágio curricular, mas, querendo ou não, o aluno ele precisa do estímulo. Então, no término, a gente entregava, né, um certificado da duração de horas que ele tinha ficado no projeto. E esse certificado ele acaba utilizando no próprio currículo dele e assim, eles retornam mesmo, por conta do projeto, por a gente ter a carga horária X, é uma oportunidade maior que ele tem, já que não é obrigatório mais, né? Como o nosso era de 1 ano, então no início do ano a gente fazia o recrutamento com alunos do 2º módulo, que estava iniciando o 2º. Então ele ficava o 2º e 3º, finalizava com a gente o ano, né? Era o ano, era anual para nós. Aí sim, como todas as colegas colocaram, a mudança para a gente é um pouco difícil, né? Porque o projeto já está em outra instância, em outra esfera, só que você tem que retomar, para que ele possa entender o projeto, para dar continuidade naquilo que o ano anterior, né, o aluno anterior deixou parado, né? Ninguém voltou mesmo lá fora da escola para continuar trabalhando com vocês? Não. Porque as minhas alunas, elas colhiam dados sobre o custo da alimentação. Em janeiro, fevereiro, em férias, todas continuavam, e mesmo de formadas, elas traziam a fitinha, a coleta, pelo menos. Vocês perceberam que está atrás disso, né? Eles estavam trabalhando nas férias e ainda trazia as alunas. Infelizmente não.
a grande maioria delas migraram para o ensino superior, hoje estão fazendo a faculdade, a gente tem muito contato ainda, porque fica muito próximo, né? Querendo ou não, você cria uma afinidade com o grupo, porque você acaba ficando horas a mais, inclusive, né? E é bacana porque esse profissional também passa a confiar em você, é uma nova colega de trabalho com outro perfil. E eu acredito que tenha acontecido com as alunas aqui, em questão da Ana e também da Érica, que são alunos que também passam a gostar de pesquisa, né? Então são alunos um pouquinho mais, tem um diferencial, né? Ela já vem com uma fala bem diferenciada, né? A Amanda aqui também foi do projeto, quer fazer uma pergunta. Não, na verdade, eu participei desse projeto, mas na subprefeitura do Itaim Paulista. O centro, ele, como o estágio não é mais obrigatório, ele tem uma documentação de monitoria que a gente preenche para cada aluno, que envia para a direção acadêmica, secretaria acadêmica, e aí sai no histórico escolar do aluno, né? Com esse controle todo que a gente já tinha, com a lista, com o horário que ele cumpriu, com a carga horária que ele cumpriu, e aí tem que sair no histórico escolar dele que ele fez essa monitoria, na verdade. Então não é estágio. Nós estamos hoje contando com 5 alunos do curso de técnico de hospitalidade nos ajudando aqui no evento. Não somos nós que vamos dar esse certificado para ele, é a escola. Porque senão nós temos 216 escolas, não temos como administrar isso. A CETEC, ela trabalha com os professores, certifica os professores nos cursos de capacitação. Agora, os monitores são pela escola, e daí a gente tem todo esse procedimento, tem no site da CETEC, como é que as escolas devem trabalhar isso, tudo isso está regulamentado, né? Bom, dando continuidade aqui à nossa cerimônia, estamos encerrando essa solenidade da manhã. Agradecemos aos ilustres que compuseram a mesa e a todos. Muito obrigado. A professora Maria solicitou a todos subissem aqui no palco para tirar uma foto. Isso? Deixa eu ver que fica melhor aqui. Seria bom nós tirarmos uma foto, todos juntos, para comemorar esses 75 anos que tivemos aqui. Depois, pode falar, desculpa. Depois nós vamos solicitar a professora Neide, que novamente a nossa exposição lá no nosso espaço que nós temos aqui para isso, nesse prédio novo. Esse prédio novo é excelente. Nós temos andares, sala de capacitação no quarto andar. Alguma coisa está acontecendo para nós. Só um recadinho, pessoal. Então, nós vamos tirar uma foto aqui, vamos até a abertura da exposição e retornamos às 14 horas, ok? Pessoal, vamos tirar a foto? Lá no CD estava filmando a aula, deu um chute no pompé que a câmera quase foi. Eu sou enfermeira, sou a única que estava Amiga, eu convidei a minha da enfermagem para vir, ela não veio. E você tá bem? Estamos com saudades, mas aqui não libera. Peraí que eu tiro uma foto com você. Eu não
Minha perna está flexionada. Maria Lúcia vai passar para todo mundo por exemplo. Vou no site. Na comemoração dos 100 anos.